Agora a gente fala com o doutor Luciano Wagner, que é dentista e conversa conosco sobre aparelho dental invisível. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Oi, Jaqueline, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer meu estar aqui no nosso programa. Doutor, quando uma pessoa, principalmente os adultos, porque as crianças às vezes não ligam, mas o adulto descobre que vai ter que usar um aparelho, dependendo da função, de qual carreira, de qual cargo que ele exerce, o primeiro pensamento é: dá para usar aparelho invisível? Porque as pessoas não querem. É verdade? As pessoas têm essa resistência no dia a dia? Não, total resistência, né? Sempre que possível se livrar do aparelho, né? Aquele aparelho convencional, tal, metálico. Hoje a gente tem opções mais estéticas, mas sempre que possível, se tiver um caminho sem nada aparecendo, né? Eles sem dúvida nenhuma preferem. Doutor, o que é o aparelho invisível? Explica pra gente. Então, o aparelho invisível é um tipo de tratamento, né? Hoje você tem, de acordo com a necessidade clínica do paciente, você tem algumas opções que você pode oferecer. Se você tem discrepâncias mais relacionadas aos ossos, é um caminho que você tem. Se você tem alterações mais importantes, pode ser até casos cirúrgicos, né? O aparelho invisível, ele é feito de um material incolor, então quando ele é colocado na boca, ele realmente, esteticamente, o efeito é fantástico, né? Se eu estiver conversando com você aqui, você não saberia que eu estou usando um aparelho, e ele é indicado para, principalmente, pequenas correções na região anterior, né? Alinhamentos da região anterior dos dentes, né? Dentes da região anterior. Então, vale lembrar que, infelizmente, o dentista não vai poder utilizar esse procedimento para todos os problemas, para resolver todos os problemas do mundo. Não dá, né, doutor? Sem dúvida. Hoje a gente tem vários caminhos para realizar tratamentos, né? E sempre o melhor caminho está relacionado com a melhor indicação daquele tipo de aparelho. Então, você tem aparelhos fixos que vão bem, e às vezes tem que ser o aparelho fixo mesmo, né? Aparelhos removíveis também que podem ser utilizados. Às vezes o paciente tem que fazer cirurgia, mas esses aparelhos são muito bem indicados quando você tem desalinhamento anterior dos seus dentes. Essa é a melhor indicação. Vou pedir para o senhor mostrar daqui a pouco, mas eu tenho uma pergunta anterior que é tempo. Eu acho que depois do vou ter que usar aparelho, o próximo ponto de interrogação deve ser por quanto tempo? Sem dúvida, essa é a próxima questão sempre. E a boa notícia é que são tratamentos muito rápidos, muito rápidos. Ao mesmo tempo, como eles você envolve muita tecnologia na programação e na realização, na confecção desses aparelhos. Eles são tratamentos que podem variar de 1 mês e meio até 1 ano, dependendo da complexidade dos movimentos. Eu nunca usei aparelho, mas conheço muitas pessoas que usaram. Isso é muito pouco, né? Pode parecer redundante, mas é muito pouco, né? São tratamentos Se a gente fala em 1 ano, que o doutor está apontando pra gente como máximo, isso já seria surpreendente, né? Como mínimo, né? São tratamentos muito rápidos. Muitas vezes, Jaqueline, a melhor indicação, às vezes, está relacionado com pacientes que já utilizaram o aparelho. E aí, infelizmente, o dente ele não fica absolutamente estático na boca, né? Você mastiga, você fala, enquanto eu estou falando com você, tem uma língua tocando nos dentes, uma bochecha tocando nos dentes. Na mastigação, você tem dissipação de forças, né, naturais aí, e o dente ele não fica absolutamente estático. Então, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão vendo nosso programa agora e já utilizaram um aparelho. Infelizmente, os dentes se movimentaram e, ao mesmo tempo que eles adorariam arrumar esses dentes, do outro lado da cabeça vem assim: não, aparelho de novo, de jeito nenhum. Tô fora. Tô fora. Então, essa é uma baita indicação para esse tipo de aparelho, para fazer essas pequenas movimentações e devolver um sorriso super agradável para os pacientes. Doutor, quando a gente fala de aparelho de um modo geral, a gente sabe que existem as marcações de volta para apertar, de quanto em quanto tempo. No caso do aparelho invisível, pensando até mesmo nessa questão do pouco tempo, isso se adianta? São mais visitas ao dentista? Sim. As trocas, elas devem ser realizadas de 15 em 15 dias. Tá? De 15 em 15 dias, ele troca e coloca um novo aparelho. Então, na verdade, ele vai usar uma sequência
pré-determinada através de um software, através do computador. O computador define essa sequência e define o número de aparelhos que ele vai ter que utilizar durante o tratamento. Mas o tempo ideal de retorno ao profissional é de 15 em 15 dias. São consultas rápidas de troca, mas o tempo ideal, mais seguro, 15 em 15 dias. Troca-se o aparelho inteiro? Troca-se o aparelho inteiro. Porque o aparelho é removível, né? Você remove o aparelho para se alimentar, para fazer a sua higienização. Ele não é como um fixo, né? Nada. Totalmente diferente. Tenho aqui no momento certo, você me fala que eu mostro pro pessoal. Podemos mostrar? Por favor. Então, o aparelho é muito simples, né? É um aparelho de um material incolor. Quando você coloca na boca, ele some completamente, não dá pra ver mesmo. Não é um aparelho invisível, né? A gente tá vendo ele aqui. Posso pegar, doutor? Lembra até aquele molde que a gente usa quando vai fazer clareamento, não lembra? Os pacientes confundem muito. Quando eu mostro o paciente nas consultas de avaliação, eles falam assim, já usei um aparelho como esse. Eu falo assim, não, você deve ter usado uma plaquinha para clareamento, que é muito semelhante fisicamente, mas completamente distinto quando a gente pensa na programação, no objetivo, é outro caminho, totalmente. Dá para pôr embaixo também, doutor? Tô vendo sem dúvida nenhuma. Principalmente os dentes inferiores são os que mais entortam depois que o paciente usa o aparelho, né? Então é uma bela solução para você não ter que colocar um aparelho fixo de novo. Doutor, por conta do nosso tempo, vou pedir para você explicar o que a gente tem ali. São arcadas diferentes, é isso? Claro, vamos lá, Jaqueline. Aqui você tem uma sequência, né, do estado inicial da arcada, né, de um paciente que tem um desalinhamento anterior, e através de um software ele cria novas arcadas do mesmo paciente. Então ele vai aos poucos reposicionando os dentes através de etapas, né? E esses modelos que são criados no software, eles são impressos numa impressora 3D. Uau! São prototipados, que a gente chama. Então, nesses modelos prototipados, são confeccionados as sequências de aparelhos que o paciente vai utilizar. Então, um caso como esse aqui, está bem ilustrativo, é uma sequência aí de 3 aparelhos que o paciente teria que utilizar para fazer um tratamento, um realinhamento de um problema como esse que está aí. Doutor, as pessoas, de um modo geral, pelo que o senhor percebe, reagem de fato como o software programou? Como é que funciona isso? Reagem, é lógico, você está jogando uma coisa que é feita, uma engenharia, eu falo ao paciente, é engenharia para biologia. Né? Você tem respostas diferentes para cada paciente, né? Tem o fator colaboração também, né? O aparelho, ele não é mágico, ele não faz mágica, mas ele funciona muito bem quando ele fica na boca. Né? E esse aparelho, por ser muito confortável, não atrapalhar para falar. Nossa, era a minha próxima pergunta. Se dói, se atrapalha para falar. Ele é muito confortável, não atrapalha para falar, você tira para higienizar, pode tirar para ir num evento social, né? E a desvantagem dele, entre aspas, é que realmente no restante do tempo ele tem que ficar na boca para funcionar. Então a gente pede entre 18 e 20 horas de uso diárias. Pode dormir com ele? Deve dormir com ele. Então, por exemplo, para algumas profissões, no meu caso, eu poderia tirar por 1h30 e depois colocar novamente sem problemas? Perfeito, Jaqueline. Fantástico isso, né? Eu vou te falar, tem muitas pessoas assim que trabalham com comunicação, como você, e que usam o aparelho mesmo durante o trabalho. De tão imperceptível que ele é, né? Super imperceptível. Agora, doutora, minha pergunta é sobre depois, porque a gente está pensando aqui num tratamento que é muito rápido. E a gente sabe que até muitas pessoas que já usaram o aparelho, por exemplo, muito tempo fixo, falam, eu sei que voltou porque eu não usei o móvel pelo tempo adequado, eu não fiz o que devia ter feito, enfim. Tem manutenção para após esse tratamento? Sem dúvida nenhuma, dentro da odontologia, né, posso falar isso com bastante orgulho, eu tenho orgulho de ser dentista brasileiro, nossa odontologia é muito de ponta, mas dentro da odontologia os pacientes sempre precisam fazer manutenção, em todas as áreas, né? Seja uma limpeza que tem que ser feita periodicamente, umas restaurações tem que ser trocadas periodicamente, né? Esse é um tratamento que a gente chama de um tratamento ortodôntico. E aí o tratamento ortodôntico precisa também de uma manutenção. Então o ideal é que quando ele termine o tratamento, ele vai passar por uma época só de uso noturno, para que o dente estabilize bem no osso, fique
tranquilinho na posição dele. E depois ele pode fazer uso intercalado, noite sim, noite não, para manutenção da posição do dente como ficou no final do tratamento. Doutor, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas é lógico que eu preciso fazer a última pergunta, que é custo-benefício. O diretor me mata, né, que eu deixo para o último minuto, mas é lógico que o senhor não precisa falar valores, mas é muito mais caro do que o aparelho convencional? Já foi muito mais caro, porque um tempo atrás a gente tinha só uma opção, que eram aparelhos importados, feitos fora do Brasil, né, que realmente para a maioria da população era inacessível. E hoje não, hoje já é uma tecnologia muito mais acessível e quando bem indicada, tenho certeza que vai encaixar aí dentro do orçamento de muita gente aí de uma população nossa. Tem que encerrar, infelizmente. O doutor, tem que encerrar mesmo, diretor? Já? Já está na minha hora, sim? Já. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, doutor. Quem quiser entrar em contato, eu tenho o telefone 0 operadora 11 3067 2140. 357. Desculpa, tá certo. Tem que arrumar aí, por favor, gente. 0 operadora 11 3057 2140. 3057 2140. E o site? www.clinicasintesi.com.br. Clínica Síntese. Agora sim, tá passando tudo direitinho aí pra vocês. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Obrigado a você, Jaqueline. Uma ótima tarde. Foi um prazer. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma semana maravilhosa pra você. Um beijo grande, uma ótima tarde. Tchau.